Sejam bem-vindos ao TechCast, o podcast da Tech Import. Assista a este e outros episódios na sua plataforma de streaming favorita. Bom dia a todos. Agora nós estamos com o Dr. Igor Alexandre e vamos falar sobre cirurgia ortognática versus prótese. Né, doutor? Muito obrigado pela presença e muito obrigado por participar. Obrigado pelo convite. Doutor, eu gostaria de falar um pouquinho de cirurgias ortognáticas. Na sua prática, no seu dia a dia, como essas cirurgias têm chegado para o doutor? O doutor tem na sua clínica hoje um ortodontista que acaba preparando os seus casos? O paciente já vem pronto para você? Como que é? Então, na verdade, é sempre bom a parceria com o ortodontista, né? Então, eu tenho um ortodontista no consultório e, por sinal, é uma amiga próxima também. E outros colegas acabam encaminhando também esses pacientes para a gente, né? Mas, em geral, é sempre bom você ter um ortodontista de confiança, né? Uma pessoa que já saiba preparar o caso, que ela já saiba como conduzir, ela já entende mais ou menos como é que a gente quer que aquele paciente seja preparado para a cirurgia ortognática. Então, é sempre importante isso. E a demanda, ela começa a vir, né? Ou dos colegas, ou de indicação de outros pacientes para outros pacientes. E a gente vai recebendo esses pacientes no consultório. O paciente de cirurgia ortognática, geralmente ele já sabe, né, que ele vai passar por essa cirurgia. Com certeza. Aquele paciente clássico, classe 2 ou classe 3, ou já sofreu muito bullying na infância e por conta do queixinho lá na frente. Verdade. Ou é aquele paciente que ronca, tem um pouquinho de apneia, Sim. Que é classe 2, não tem queixo, e ele fala, em algum momento vou estar passando por essa cirurgia, né? Com certeza. Esse preparo ortodôntico é extremamente importante, mas depois desse preparo, a gente sabe que tem o planejamento virtual, né, doutor? Sim. Como que você acaba tocando esse planejamento até seguir aí para uma cirurgia ortognática? Então, na verdade, o planejamento virtual ele já está... o paciente já está preparado, né? Então, a gente já está no ato da cirurgia praticamente. Então, tem toda uma sequência de solicitação de tomografia, escaneamento virtual dos dentes. Aí vai depender do tipo de software que você vai usar, né? Não preciso citar as marcas aqui, mas... o software que eu uso é um software bem usado amplamente, né? Acho que todo mundo usa esse software. E então vem a solicitação de tomografia, depois a gente faz o escaneamento virtual do paciente, prepara o paciente no software, em seguida a gente faz a confecção do splint cirúrgico, né? E aí leva para o paciente na hora da cirurgia. Até para os pacientes entenderem um pouquinho, doutor, esse sprint vocês acabam utilizando no dia da cirurgia, correto? Isso. Tem para a região superior e inferior? Não, na verdade ele vai encaixar tanto na superior quanto na inferior. O senhor pode mostrar aqui para mim, por gentileza? Na verdade, aqui o paciente ele já está com o split encaixado. Então o paciente está com o split encaixado aqui, né? Teoricamente, quem começa pela mandíbula, como eu começo pela mandíbula, a mandíbula está solta, a gente encaixa o splint, faz o bloqueio maxilomandibular, né? Então a gente vai travar os dentes do paciente e em seguida a gente leva a mandíbula para a posição ideal, planejado, né? E aí vamos para a fixação, né? Essa fixação superior da região de maxila, no planejamento vocês acabam também determinando o local? Sim, na verdade, se você fizer ela pré-confeccionada, que é o caso das cirurgias que são customizadas com placas, né? Sim. A posição da placa, a gente vai achar na melhor posição lá, onde a gente tem maior suporte ósseo, né? Então, depende do tipo de fixação do cirurgião. Tem gente que gosta de usar placa Lindorf, tem gente que usa placa L, né? E aí você vai colocar principalmente nas áreas de reforço ósseo, né? Que são os pilares. Sim. Então, essas placas são em regiões de maxila, mandíbula e mento. Correto? Depende do que você planejou, né? Sim, obviamente. Em cima do que você planejou. Se tiver planejado a cirurgia maxila, mandíbula e mento, você vai pôr na maxila, mandíbula e mento. Sim. Esses outros parafusos que estão aí próximos da região da maxila, parafusos o que são? São parafusos de bloqueio intermaxilar, são chamados de IMF, né? Então, cada marca tem o seu. A gente posiciona ele, obviamente evitando as raízes dos dentes, né? Para que a gente não tenha nenhuma intercorrência. E aí o parafuso ele vai auxiliar a gente na hora de fazer o bloqueio maxilomandibular. Sim. Doutor, e quando o paciente, além da cirurgia ortognática, ele precisa também realizar uma cirurgia de prótese de ATM? Bom, aí
A gente vai para uma área mais um pouquinho complexa, né? Que a prótese de ATM associada à cirurgia ortognática, ela requer, obviamente, que uma indicação precisa, né? Então, é muito delicado o processo de indicação, né? Mas quando o paciente tem uma indicação, a gente consegue planejar também a confecção da prótese, no caso das cirurgias customizadas, né? Com cirurgia ortognática, não sei a experiência de todo mundo, mas eu apenas faço com a prótese customizada, né? Não dá para fazer avanço mandibular com prótese standard. Então, a gente precisa customizar a prótese e aí precisa também de um planejamento em conjunto com um engenheiro de software para que ele possa desenvolver isso para a gente, né? E quais os benefícios que esse paciente tem realizando as duas cirurgias ao mesmo tempo? Ortognática e prótese juntos. Então, na verdade, nos casos em que o paciente tem indicação para prótese de côndilo e precisa abordar a cirurgia ortognática, o grande benefício é que a gente tenha a manutenção da cirurgia a longo prazo, né? Provavelmente o paciente ele tem um processo degenerativo da articulação e com a cirurgia ortognática, se o processo degenerativo ele continuar, a gente vai ter recidiva do processo, ou seja, o paciente vai perder o resultado. Então a gente associa as cirurgias para que a gente tenha o benefício de melhorar a condição do paciente no sintomatologia e também de estabilidade a longo prazo da cirurgia ortognática, porque a gente vai devolver um côndilo saudável, entre aspas, porque é algo que é implantado no paciente, mas que a longo prazo ele vai ter o benefício de ter estabilidade cirúrgica. E como que o senhor acaba tendo um protocolo de pós-operatório com esses pacientes? Paciente que passou pela cirurgia ortognática ou passou pela cirurgia ortognática associada à cirurgia de prótese, fisioterapia, eles acabam iniciando quando? Depois num pós-operatório imediato, depois de 15 dias? Como que o senhor acaba tocando? Tá. Na verdade, esse protocolo de fisioterapia ele vai variar de cirurgião para cirurgião, né? O que eu sempre indico para todos os pacientes é que ele comece fazendo a drenagem linfática, né? Então, as primeiras semanas ele vai fazer drenagem linfática. Alguns colegas eles gostam de manter o bloqueio maxilomandibular, mesmo que seja com elástico guia, durante 15 dias para readequação da musculatura. Então, para fazer a parte funcional, abrir boca, fechar boca, lateralidade, né? A gente às vezes espera um pouquinho, 15 dias, 3 semanas, para começar a liberar o paciente para fazer isso. Na cirurgia de prótese, eu costumo pedir para que essa reabilitação ela seja quase que imediata. Então, o paciente já começa, é um pouco diferente da convencional, quando ele está com a prótese, né? Porque ali você vai ter a reinserção da musculatura e aí você precisa que o paciente ele volte para a função um pouco mais rápido do que na cirurgia convencional, da cirurgia ortognática. A gente tem uma preocupação também na cirurgia ortognática em relação à fixação. Então, a gente não pode ter aquela mobilidade, né? A gente não pode ter mobilidade. Então, quando você manipula precocemente a abertura, às vezes o paciente ele pode ter o que a gente chama de pseudoartrose, né? Então, o fisioterapeuta ele tem que estar alinhado com você para que no momento certo você libere o paciente para poder fazer a parte funcional. Na verdade, o que eu sempre acabo falando para os pacientes é que o fisioterapeuta tem que ser especialista. Com certeza. Né? Assim como existe o dentista bucomaxilo, na fisioterapia não é diferente. Tem um fisioterapeuta especializado em fisioterapia bucomaxilofacial, um fisioterapeuta especialista em DTM, orofacial, onde ele vai saber tocar esse pós-operatório para de repente não vir uma fratura indesejada, para melhorar essa questão aí do edema, da abertura de boca, fortalecimento muscular. Eu sou da linha de que eu gosto de ter parceiros específicos. São pessoas da minha confiança, né? Então, às vezes o paciente, tem uma amiga minha, tem uma prima minha, e fica um pouco difícil de você contornar essa situação, né? Então, o que eu faço é chamar para junto. Então, você quer fazer com sua amiga? Eu preciso conversar com ela. Eu preciso entender o que ela sabe, para que a gente possa deixar você fazer com a família. E o que o senhor acaba passando para esses pacientes? O que ele pode esperar da cirurgia ortognática no pós-operatório? Quais seriam as complicações ou intercorrências que possivelmente poderia acontecer? No pós-operatório, tem várias. Algumas. De infecção, né? E aí no caso da prótese de côndilo, a gente precisa... E aí tem uma seara de coisas para a gente entrar, se usa gordura, se não usa gordura, porque a gordura muitas vezes pode infectar, né? Mas assim, de complicações a gente pode ter a infecção, né?
tanto na cirurgia ortognática convencional quanto na cirurgia de prótese. Podemos ter a pseudoartrose, né, que é a não consolidação adequada, mas isso aí vai depender também do paciente, né, porque o paciente, ele sabe o paciente tigrão, eu chamo de paciente tigrão. Sim. É o cara que chega e acha que tá bem, e aí ele vai e não ouve nada do que você fala, né? Então, pode ter uma pseudoartrose, pode ter uma não consolidação, né? E dentre outras coisas, como até uma falha técnica, um parafuso que não travou bem, e aí folgou, e aí o paciente tem uma leve recidiva. Então, tem várias complicações que podem acontecer, por isso que é uma cirurgia que a gente precisa planejar muito bem, executar muito bem, ter boa experiência, porque a gente precisa saber contornar essas intercorrências, né? Então, eu tenho que estar bem preparado para a cirurgia ortognática. Sim, nós vamos abrir agora algumas perguntas para a plateia. Doutor Igor, paciente que precisa, né, da prótese de côndilo e de cirurgia ortognática, você prefere fazer tudo de uma vez em uma cirurgia só? Você prefere fazer primeiro a prótese e depois a cirurgia ortognática? Então, na verdade, quando o paciente ele precisa da cirurgia ortognática e da prótese de côndilo, o ideal é que a gente faça no mesmo tempo cirúrgico, né? Porque quando a gente for fazer a correção da deformidade enifacial desse paciente, a prótese ela vai dar a informação do movimento também. Então, se a gente vai avançar a mandíbula, a prótese tem a informação de onde a mandíbula vai parar, né? E aí você precisa ter customizado, né? Então, no caso de customização para a cirurgia ortognática, a gente precisa fazer no mesmo tempo cirúrgico, né? Se for um caso apenas de degeneração, aí você pode fazer, por exemplo, uma anquilose. Você pode remover a anquilose num tempo e no segundo momento colocar a prótese. Isso vai depender da sua linha de trabalho, do que você aprendeu, mas na cirurgia ortognática precisa ser concomitante. Bom dia, Igor, tudo bem? Bom dia. Igor, eu queria só que você contextualizasse para a gente, hoje com o advento do planejamento virtual, né, a gente sempre fica na dúvida, prótese de estoque, prótese customizada, como é que é a sua experiência em relação a isso aí, visto que você já faz isso há bastante tempo, né? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é em relação a complicações, que você muito bem falou aí a respeito da gordura. Você percebe alguma mudança quando ainda era prótese de estoque para as próteses customizadas em relação às complicações? Tá. Se você estiver falando sobre prótese customizada e prótese de estoque em relação à cirurgia ortognática, tá. A prótese de estoque para a cirurgia ortognática eu acho muito complicado você executar, né? Porque a prótese ela não vai te dar informação do posicionamento final da mandíbula, né? É uma prótese que você vai tentar ali organizar a melhor posição para ela. E não é o ideal, né? Então, para a cirurgia ortognática, precisa ser a prótese customizada, né? Então, a prótese customizada ela vai determinar o posicionamento final da mandíbula. Por isso que a prótese de estoque, eu não tenho essa experiência. Já vi gente falando sobre, mas realmente, para mim, eu não vejo o porquê você usar uma prótese de estoque com cirurgia ortognática. Para mim, tem que ser customizado. Em relação às complicações, sendo bem sincero, né, eu não uso gordura, né? Então, para os casos, tem muita gente que usa, 100% dos casos, eu não uso gordura, né? E graças a Deus, até então, eu não tive nenhuma intercorrência, seja ela por formação de osso na prótese, né? Ou no caso da infecção, por exemplo, causada pela gordura, já que eu não uso, né? Mas existe a possibilidade da infecção da prótese, né? Por conta de falha no manuseio no transoperatório, no processo, né? Então, é importante que você monte 2 mesas, né? Uma mesa que vai para a boca, a mesa que vai para a prótese. É importante você vedar boca e nariz durante o ato da prótese, né? Para que você evite essa contaminação transoperatória, né? Terapia, você tem algo diferente, faz algo diferente do convencional, de um pós-operatório de ortognática, por exemplo? Não, na verdade eu tenho vamos dizer assim, eu gosto de fazer uma mistura no transoperatório de iodo e vancomicina, né? Não por terapia. A terapia é a mesma que eu uso no paciente com cirurgia ortognática. Mas no transoperatório, eu gosto de fazer uma irrigação da prótese antes de suturar com vancomicina associado ao iodo, né? O iodo com o líquido, né? A solução líquida do iodo. E aí eu deixo um tempinho ali, uns 10 minutinhos. Assim, não tem nada na literatura falando sobre isso, mas a gente sabe que o iodo ele é a prática clínica, né? O iodo é bactericida, ele é bactericida. Então, só em saber disso já fico mais
Então eu gosto de fazer isso. Por exemplo, nos implantes faciais eu faço a mesma coisa. Eu tenho essa conduta. E graças a Deus, espero não ter, ainda não tive um processo infeccioso pós-operatório. Mas não sei te dizer se é exatamente por isso, né? Mas não muda o protocolo de antibiótico terapia, seja para prótese, seja para cirurgia ortognática convencional. Obrigado aí pelas explicações e parabéns. Obrigado. Doutor Igor, o nosso podcast está chegando ao fim, hein? Eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Tec Import por o senhor ter disponibilizado seu tempo e seu conhecimento. E eu gostaria que o doutor deixasse o pessoal que quiser entrar em contato suas redes sociais. Tá. Na verdade, minha rede social é Dr. Igor Damasceno, né? Nós temos também, eu tenho uma outra rede social que é vinculada a um curso, né? Que é lá em Salvador, um curso em vivo, em pacientes, que é artroscopia _OSID, OSID, né? E é outra rede social que eu uso. E, se vocês quiserem, fiquem à vontade para dar uma olhada lá. E é isso. Obrigada mais uma vez pela presença. Viu? Obrigado a vocês. Uma salva de palmas.